E aí, galera? Tudo certo? Beleza, jóia. Meninos, olha só. Para você que está no primeiro ano ou para você que está no terceiro ano, cursinho, hoje eu quero falar para vocês de um negócio chamado notação científica e ordem de grandeza, tá? Então presta atenção, muito importante, cai muito no vestibular. Gente, o número em notação científica, ele tem um formato, um padrão, né? Que é esse que eu estou colocando para vocês aqui, ó. A vezes 10 elevado a B. Aí o cara fala, Zé Godinho, para que a gente usa notação científica? Galera, normalmente a gente coloca em potência de 10 quando o número é muito grande ou quando o número é muito pequeno, tá? Agora, galera, olha as coisas interessantes. Esse Azinho que vai aqui na frente, que vai ser um número, né, pessoal? Ele recebe o nome de mantissa. Mantissa, tá? Essa mantissa, pessoal, para estar em notação científica, tem uma regrinha para ela. Obrigatoriamente, pessoal, o módulo da mantissa tem que estar entre 1 e 10, com detalhe, pessoal, ó. 1 menor ou igual ao módulo da mantissa, menor que 10. Significa que a mantissa, pessoal, pode ser 1, ó, menor ou igual, mas não pode ser 10. Então a mantissa ela pode ser 1, 1,2, 5, 9, 9,9, 9,999, mas não pode ser 10, tá? Aí o cara fala, professor, mas e se a mantissa for 10? Daí não está em notação científica, não pode, é uma regra para você ter um número em notação científica. Gente, vou te dar uns exemplos, tá? Ó, exemplo, número 1. Pessoal, imagina que você tem esse número aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 14, ó. Gente, quem é a mantissa desse número? Ó, a mantissa é o 6. Tá no intervalo que eu propus para vocês? Ah, professor, está. Então esse número aqui tá em notação científica, ok? Aí o cara fala, professor, eu não entendo uma coisa. Vamos supor que você tem um número assim, ó. 126 vezes 10 elevado à oitava. Isso aí está em notação científica? A resposta, não, pessoal. Esse número aqui não está em notação científica. Por quê? Ó? Olha a mantissa, pessoal. A mantissa é maior do que 10, então não está em notação científica. Daí o cara fala, professor, e aí? E aí que você pode colocá-lo em notação científica. Como? Gente, a vírgula quando ela não aparece, ela está aqui, né? Você vai voltar ela uma casa, mais uma casa. Se você voltar uma casa, vai ficar 12,6. Volta mais uma. Se você voltar com a vírgula duas casas, pessoal, essa mantissa que era 126, ela vai passar para 1,26. Então, galera, 1,26 está nesse limite que eu estabeleci para vocês? Está. Então, aqui ela está na característica ideal dela. Só que, galera, o problema é o seguinte, quando você mexe na mantissa, obrigatoriamente, pessoal, você tem que mexer na potência do 10, no B, lá em cima, no expoente, tá? Aí o cara fala, professor, eu sempre confundo a regra. Gente, eu vou fazer um esqueminha aqui que você não vai confundir mais não, ó. Pessoal, toda vez que a vírgula andar para a esquerda, ó, vou pôr uma setinha para a esquerda aqui, ó. Toda vez que a vírgula andar para a esquerda, a nossa mantissa vai diminuir, ó. Ela era 126, passou para 1,26. Então, toda vez que a vírgula andar para a esquerda, que a mantissa diminuir, o expoente, ó, vou pôr uma setinha para cima, o expoente tem que aumentar, sempre. Aí o cara fala, professor, mas vai aumentar aqui tanto. Galera, o mesmo número de casas que você andou aqui. Se você diminuiu duas casas decimais aqui, ali vai aumentar duas casas, vai para 10 elevado a décima. Gente, esse número aqui e esse número aqui é o mesmo número, tá? O mesmo valor absoluto, é a mesma quantidade. Se a gente for mensurar esse e esse é o mesmo tanto. Mas esse aqui não está em notação científica e esse aqui está. Gente, então, ó, vírgula para a esquerda, a mantissa diminui, a potência aumenta. Aí o cara fala, Zé Godinho, e se fosse o contrário? Fosse assim, ó, 0,0006 vezes 10 elevado a 20. Tá, ó. Pessoal, dá uma olhada, esse número aqui não está em notação científica. Por quê? Por quê? Galera, 0,0006 é menor do que 1. Fala, professor, não tem que andar com a vírgula para frente? Vai, ó. Você vai ter que jogar a vírgula para frente 1, 2, 3, 4 casas, pessoal. Agora, olha só, se a setinha aqui, ó, tá para a direita, ó, setinha para a esquerda, o expoente aumenta. Setinha para a direita, o expoente vai diminuir. Pessoal,
Quando você anda com a vírgula para a direita, a tua mantissa vai aumentar de tamanho. Ela é 0,0006, vai passar para 6, ó, aumentou o valor absoluto dela. Então, aumentando a mantissa, diminui a potência. Quantas unidades? O mesmo tanto de casa que você andou. Você andou 4 casas aqui, ali vai para 10 elevado a 16, né? 20 menos 4, 16. Beleza? Galera, cuidado. Cuidado quando o expoente for negativo. Ó, vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, ó. Exemplo. Vamos supor que você tem assim, ó. 126 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Esse número não está em notação científica. Cuidado, pessoal, porque o expoente dele é negativo. Mas a regra não muda, tá, pessoal? Ó, a vírgula tá aqui, nós vamos voltar 1, 2 casas. Nós vamos andar com a vírgula para esquerda. Então, quando você anda com a vírgula para a esquerda, a potência tem que aumentar, ó. Então, pessoal, aqui vai virar 1,26, ó, a mantissa diminuiu. Professor, o expoente vai aumentar, vai. Gente, só que cuidado, porque lá em cima não é 8, lá em cima é menos 8. Então, menos 8, se você aumentar 2 casas, não vai para menos 10. Menos 8, se você somar 2 casas, menos 8 mais 2, vai para menos 6. Então, cuidado com isso. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, agora que a gente já pegou a manha da chamada notação científica, eu quero falar, pessoal, do negócio chamado ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Pessoal, esse lance de ordem de grandeza é uma aproximação, tá? Mas é uma aproximação da potência de 10. Tipo assim, pessoal, ó, você fez uma prova, daí você tirou 7,9. Você não fala pro teu professor arredondar para 8, né? E quando você tira 7,1, você fala pro teu professor arredondar para 8 também, né? Mas ele não arredonda, ele arredonda para baixo, para 7. Então, galera, dependendo de onde você está mais perto, arredonda para aquele lado. 7,9 vai arredondar para 8, 7,1 vai arredondar para 7. Mas esse exemplo que eu estou te dando, pessoal, são os critérios de arredondamento dos números decimais, né? Quais são os critérios de arredondamento da potência de 10? É chamado ordem de grandeza, pessoal. Então eu vou passar o critério primeiro para vocês, depois nós vamos treinar uns exemplos para ver se vocês entenderam. Gente, vamos supor que aqui você tem o número 10 elevado a 0. Aí aqui você tem o número 10 elevado a 1, afinal de contas nós estamos falando da potência de 10, certo? Galera, ó, vamos supor que bem aqui seja o ponto médio da potência de 10, tá, galera? Gente, se eu tiver um número por aqui assim, ó, ele está mais perto do 10 elevado a 1, então ele vai arredondar para cima, para 10 elevado a 1, tá? Se ele estiver para cá assim, ó, ele vai arredondar para baixo, vai virar 10 elevado a 0. Um exemplo, tá, pessoal? Então, o que é o lance, pessoal? O grande lance é a gente saber qual que é o ponto médio, qual que é o nosso valor de referência para critérios de arredondamento quando se trabalha com potência de 10, tá? Então, gente, ó, se aqui é o 10 elevado a 0 e aqui é o 10 elevado a 1, esse ponto médio aqui, pessoal, ele vale 10 elevado a meio. Galera, aí que tá o detalhe. O ponto médio, né, digamos assim, né, pessoal, não é o ponto médio do sistema decimal, mas tipo assim, o ponto médio da potência de 10 é o 10 elevado a meio. Só que, galera, 10 elevado a meio, você sabe, usando aquela regrinha de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, 10 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10. Pessoal, e se você pegar a tua calculadora e digitar a raiz quadrada de 10, vai dar uma dízima não periódica, pessoal. Eu vou colocar os primeiros valores, 3,16, mas não para aí não. É 3,16, blá, 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 blá. É um número, pessoal, irracional. A raiz quadrada de 10, pessoal, que é o 10 elevado a meio, é um número irracional. Isso aqui é uma dízima não periódica. Isso aqui não tem fim, pessoal. Então isso aqui nunca termina, ó. Nunca termina. Então, se eu falar para você assim, escreva a raiz de 10, você vai dizer assim, não tem como. Não tem como escrever a raiz de 10 até o final. Por quê? Porque ela não tem fim. Não tem como você escrever a raiz de 10 até o final, porque ela não tem fim. Então, pessoal, você nunca vai conseguir escrever a raiz de 10.
ou você escreve um valor maior do que a raiz de 10 ou um valor menor do que a raiz de 10. Não tem como você escrever a raiz de 10, porque a raiz de 10 não tem fim. Beleza? Aí, gente, o nosso lance vai ser o seguinte agora. Ó, vou dar um exemplo. Esse 3,16, então, completamente fora do padrão que a gente conhece, né, pessoal? Normalmente o valor de referência que a gente usa é o 5, né? Mais de 5 e menos de 5. Aqui não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Aqui é o 3,16. Então, ó, se o nosso número for maior do que 3,16, arredonda para cima. Se for menor, arredonda para baixo. Então, por exemplo, galera, se eu tivesse aqui o número 4, ó, o número 4, se eu fosse aproximá-lo, né? Em potência de 10, o número 4 iria virar 10 elevado a 1. Fala, professor, mas 10 elevado a 1 não é 10? É 10. Fala, nossa, professor, que arredondamento muito doido esse, hein? De 4 arredondar para 10, eu quero que arredonda minha nota assim, né? Pessoal, a tua nota não é potência de 10, a tua nota é um sistema decimal, tá? Aham, engraçadinha. Pessoal, olha aqui, se eu tiver o 3 aqui, ó. O 3, pessoal, é menor do que o 3,16, então arredonda para baixo para 10 elevado a 0. Isso, pessoal, que é a chamada ordem de grandeza, tá? Em termos, em poucas palavras. Então, eu quero que você observe o detalhe. Zé Godinho, então o meu valor de referência é o 3,16, certo? Certo. Se for maior, eu arredondo para 10 elevado a 1. Se for menor, eu arredondo para 10 elevado a 0. Só que aí, pessoal, eu vou te dar um exemplo. Isso daqui vai aparecer normalmente, pessoal, a notação científica do número, né? Vai aparecer tipo assim, ó. A que multiplica 10 elevado a B. Certo? Então, pessoal, você vai ter que cuidar a sua mantiça. Ó, olha aqui, pessoal. Se essa mantiça for maior do que 3,16 pontinho, 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 se a mantiça for maior, pessoal, ela vai virar 10 elevado a 1. Quando você juntar 10 elevado a 1 com 10 elevado a B, pessoal, a chamada ordem de grandeza, pessoal, vou chamar de OG, tá? Vai virar 10 elevado a B mais 1, ó. Por que vai virar 10 elevado a B mais 1? Aqui já tem o 10 elevado a B. E essa mantiça vai arredondar para cima, vai virar 10 elevado a 1. Com 10 elevado a B, 10 elevado a B mais 1. Então, gente, se a sua mantiça for maior do que 3,16, maior, você vai vir aqui em cima no B e somar 1. Isso é um macete, tá? Aí o cara fala, professor, e se essa mantiça, o Azinho, for menor do que o 3,16 pontinho, pontinho? Galera, aí a chamada ordem de grandeza continua sendo 10 elevado a B mesmo. Aí não muda, pessoal. Continua 10 elevado a B. Então, olha como que é o critério, pessoal. O critério é assim, ó. Tudo depende da mantiça. A mantiça é maior do que 3,16? É, então aumenta 1 na ordem de grandeza. Não, professor, a mantiça é menor do que o 3,16. Então, tipo, aumenta 0. Mas aumentar 0 é deixar o mesmo valor. Entendeu? Aí, gurizada, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos aqui para a gente finalizar. Olha aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Qualquer coisa você tira um print aí, hein, meninos? Olha. Galerinha, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Exemplo. Galera, vamos supor que você tem esse número aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a oitava. Aí eu quero saber de vocês qual é a ordem de grandeza. Gente, só tem que olhar na mantiça. A mantiça é 6. Professor, essa mantiça ela é maior que 3,16 pontinho, pontinho, pontinho. Se ela é maior, pessoal, você vai aumentar na ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza vai para 10 elevado a 9. Pronto. Essa é a ordem de grandeza. Então, significa que esse número aqui, pessoal, é aproximadamente igual a esse, ó. Entendeu? Aí o cara fala, professor, e se o meu número fosse assim, ó, 3,14 vezes 10 elevado a 6? Qual é, professor Zé Godinho, a chamada ordem de grandeza? Pessoal, olha o valor da mantiça. 3,14, pessoal. 3,14 é menor do que o 3,16 pontinho, pontinho, pontinho. Se é menor, pessoal, você vai acrescentar 0 aqui. Mas acrescentar 0 é a mesma coisa que manter o 10 à sexta. Então, ó,
Quem vai definir a ordem de grandeza, pessoal, é a potência do 10, mas quem vai fazer a diferença mesmo é a mantissa, tá? Então, de novo, pessoal, mantissa maior que 3,16 aumenta 1. Mantissa menor que 3,16 mantém a ordem de grandeza, certo? Aí o cara fala, professor, e se for exatamente a raiz de 10? Não tem como ser exatamente a raiz de 10, porque a raiz de 10 ela não tem fim, tá? Então, ou vai ser maior ou vai ser menor. Show de bola, pessoal? Só fazer exercício agora. Um beijo e um abraço. Fica com Deus.